Bom dia, minhas irmãs. Quanto mais pertinho de mim, mais eu fico feliz, mais eu gosto de vocês. Quem está lá atrás vem mais perto. Tá cheio de lugar aqui na frente. Aproveitar para a gente... Tá friozinho hoje, né? Ficar todo mundo mais pertinho. Vamos iniciar orando. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que nós estamos aqui na sua casa. Agradecer porque nós temos essa oportunidade, Senhor, de passar o carnaval de uma maneira que te agrada, Senhor. Nós temos essa escolha de estarmos aqui para estudar a sua palavra, enquanto milhões de pessoas, inclusive pessoas até que dizem ser cristãs, estão se acabando fazendo coisas que te desagradam, Senhor. Que o Senhor possa incomodar profundamente o coração dessas pessoas, Deus. Te peço que o Senhor direcione esse tempo, Pai, para a glória do seu nome, e que realmente o único a receber glória nesse tempo seja o Senhor, Deus. Eu não tenho nada que não venha de ti, absolutamente nada. Só estou aqui única e exclusivamente porque o Senhor me colocou aqui. Que isso seja sempre exaltado na minha vida, Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu vou passar... É uma folhinha de caderno mesmo, porque eu tive essa ideia a hora que eu estava saindo de casa, não dava tempo de fazer impressa, mas eu queria o nome de vocês, e-mail e telefone, porque a gente sempre tem conferências de mulheres na nossa igreja, tem programações, e aí é uma maneira de eu encaminhar para vocês o que for acontecendo, tá? Por favor, escrevam de preferência com letra de forma, porque às vezes você coloca o e-mail, quando eu chego em casa eu não entendo a letra, e aí eu não consigo te acessar, não consigo te encontrar, né? Então, escrevam de uma maneira o máximo possível legível, para ficar fácil eu entender. Então, o nosso assunto hoje é vencendo o medo, e esse é o versículo 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E esse versículo é tema desse estudo porque muitas vezes a gente não entende como vencer o medo, né? O que eu tenho que fazer para vencer o medo? E o que a palavra ensina é que o que vence o medo é o amor. Não é a coragem, porque coragem não é não ter medo. Coragem é agir apesar de ter medo, né? Então, o que a gente precisa é se aperfeiçoar no amor. E a gente vai entender isso melhor, tá? Eu, durante mais ou menos 16 anos da minha vida, eu sofri por conta de medo. E hoje eu luto contra o medo com a ferramenta certa, né? Eu creio que por conta do pecado ainda habitar dentro da gente, eu ainda não sou completamente livre de medo, mas luto, né? E Deus nunca nos enganou dizendo que a gente pararia de ter lutas aqui embaixo. A gente sempre vai ter luta. Muito obrigada, meu irmão. Então, eu muito fortes na minha vida, né? Mas graças a Deus que a palavra de Deus me mostrou que a gente pode lutar da forma certa. Então, a gente vai começar entendendo o que é medo. Medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado física ou emocionalmente, tá? E essa sensação de alerta, ela pode ser por algo realmente perigoso, né? Eu tenho medo de andar em alguns locais que são conhecidos por terem assaltos. Então eu tenho medo, é realmente perigoso. Mas pode ser também uma coisa que veio da minha cabeça. Eu tô com medo de ir lá fora agora porque está chovendo. Aí pode cair um raio na minha cabeça. Então, nós somos capazes de criar vários, né, medos. É interessante que eu sofria muito de medo de andar de avião, e aí eu conversando com meu irmão um dia, né? Aí ela me perguntou, mas você tem medo de quê? Porque se você cair de avião, você vai morrer. Se você morrer, você vai para o céu. Olha qual era o medo, né? Pra você ver como o medo às vezes é muito irracional. O meu medo não era cair de avião e morrer. Eu não tenho medo de morrer. O meu medo era cair de avião, não morrer e ficar na água, sozinha, morrer todo mundo no avião, menos eu, e eu ficar ali sozinha. Você vê como o medo é uma coisa irracional, né?
Porque se for da vontade de Deus, eu vou cair do avião e vou morrer. Se for da vontade de Deus, eu vou ficar sozinha ali boiando e ele vai agir de acordo com a vontade dele. Não sou eu que vou controlar isso. Eu não tenho o poder de controlar como eu vou morrer ou vou deixar de morrer, né? Eu posso nunca andar de avião e um avião cair na minha cabeça. Se Deus decidir que vai ser assim que eu vou morrer, né? Então o avião estar no chão, eu estou no chão e ainda sofro um acidente de avião, né? Então assim, não é a gente que controla, é isso que eu quero mostrar. Então, como eu falei, o medo ele pode ter origem em algum estímulo físico ou mental, que gera uma resposta de alerta no organismo. Essa reação inicial dispara uma reação fisiológica no nosso organismo, que libera hormônios do estresse, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Então, o medo, ele tem esse composto físico no nosso corpo. Ele altera o funcionamento do nosso corpo. Quando você sente medo, geralmente o teu coração começa a disparar mais forte e acontece uma série de reações químicas no seu corpo. Então, você libera um hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio, se a gente vive com medo, vive liberando esse hormônio, isso vai levar a gente a sofrer dos distúrbios de ansiedade e isso vai levar a gente, com o tempo, para a depressão. Então, medo, ansiedade, depressão e estresse são todas coisas relacionadas. Geralmente, quem tem ou teve depressão, passou por um estresse. Esse estresse foi prolongado, ou a pessoa não soube lidar direito. Passou para algum distúrbio de ansiedade, aí depois passa para a depressão. Então, tudo isso é interligado, né? Esses distúrbios da nossa mente, eles são todos interligados. Então, vamos ver algumas formas que o medo, ele pode tomar, né? Porque nós falamos em algumas palavras, né? Medo, ansiedade, pânico, tudo isso, gente, é medo. Só que se manifesta de forma diferente. Vocês sabiam que a ansiedade era medo? Pois é, a ansiedade é medo. Então, deixa eu passar aqui. Passo aqui, esqueço de passar. Então, aqui é como se fosse a gente iniciando da parte mais leve de medo, que seria um cuidado, tá? Então, nessa parte, você considera Deus na situação. Você vê que Deus está lá. Então, é ainda algo leve. Vamos dar uma olhada nesses versículos que tem aí. 1 Coríntios 7, primeiro. Então, 1 Coríntios 7, 32 e 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Esse termo aqui, né, vocês sabem que a Bíblia não foi originalmente escrita em português, não sabem? Então, há algumas vezes que a nossa Bíblia tem a palavra medo, preocupação, ansiedade. Às vezes a palavra no idioma original não é a mesma que a gente usa aqui, tá? Então, nesse trecho aqui, esse cuidado, essa preocupação, não é aquele medo, aquela sensação de mal-estar, não é isso. É o cuidado. Então, a mulher se preocupa com o marido, a mulher cuida do marido. Não é que a mulher fica, meu Deus, ele não chegou em casa agora. O que será que aconteceu com ele? Não é nesse sentido, é no sentido de cuidar. Então, quando a gente cuida das coisas do Senhor, ou a gente cuida do marido, a gente ainda está aqui, é um cuidado, e isso agrada a Deus, isso Deus manda a gente fazer, né? Aí vamos olhar também 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então é a mesma coisa, nós devemos cuidar umas das outras dentro da igreja, né? Dentro do corpo de Cristo a gente tem esse papel. Então esse
início é o cuidado. Isso não desagrada a Deus, pelo contrário, Ele manda a gente fazer. Mas aí, conforme isso vai se tornando extremo ou desordenado, né? Nosso coração ele é corrupto desde Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, todo mundo já nasceu com um coração corrupto e enganoso. Então é muito fácil a gente pegar as coisas que Deus mandou e a gente fazer tudo errado. É muito comum a gente fazer isso. Então, o cuidado que Deus mandou a gente ter, rapidamente se transforma em um medo, numa preocupação, numa ansiedade, num pânico. Rapidamente isso acontece, muito fácil, né? Então, aí essa é a gente indo do mais fraco para o mais forte. Então, a gente tem primeiro cuidado, preocupação, ansiedade, medo e pânico. Pânico é o grau máximo de medo, né? E aí a gente tem os ataques de pânico, crise de pânico, que não está acontecendo nada e a pessoa começa a ter um ataque cardíaco e acha que ela vai morrer naquela hora e que vai acontecer algo muito ruim com ela. Isso é um ataque de pânico, né? Então, nessas situações, você não leva em consideração a existência de um Deus bom, soberano e todo-poderoso. O seu foco é em você mesmo e na sua proteção. Concordam? Se você levasse em consideração que Deus é quem Ele diz que Ele é, que Ele está em todos os lugares como Ele diz que Ele está, você acreditasse nisso, você não sentiria medo. O nosso problema é pouca fé, quase nenhuma fé. Então vamos olhar algumas passagens que tocam nesses pontos. Lucas 12, 22, primeiro. Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aqui ele vai falar, é um trecho longo que vai só falando isso. Não andeis ansiosos, não andei ansiosos. Na verdade, nesse trecho aqui, é uma forma do verbo aparecer no idioma original que nós não temos em português. Mas seria como se estivesse dizendo assim: parem de ser ansiosos. Parem de ser ansiosos. Né? E nesse contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos em situação de realmente onde eles estavam enfrentando perigos, né? Eles iriam começar a enfrentar as perseguições, a quantidade de recursos, né, de alimento, de roupa, era muito mais escassa do que o que a gente tem hoje. Todas nós aqui somos vestidas, né? Todas nós temos casas para morar. Então, ele está falando aqui em contextos muito piores do que o que a gente enfrenta hoje. E ele diz: parem de ser ansiosos. Filipenses 4, 6. Eu chamo esse trecho aqui de Rivotril, tá? Você quer um Rivotril sem efeito colateral, você pode tomar 10 vezes por dia. É Filipenses 4, do 6 até o 9. Tá? Não tem efeito colateral, pode dar para criança, para qualquer idade, para qualquer condição física. Mas eu vou ler só os 6 agora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. João 14, 27.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Deus está nos falando em todas essas passagens? Não tenha medo, não tenha ansiedade. Concordam que é isso que ele está falando? Não é nem difícil de perceber, né? Não precisa nem analisar muito para saber que é isso que está falando. Quando a Bíblia fala não mate e eu mato, o que eu estou fazendo? Desobedecendo. Quando eu estou desobedecendo a Deus, eu estou fazendo o quê? Pecando. Quando a Bíblia fala não roube, eu roubo, o que eu estou fazendo? Pecando, né? Quando a Bíblia fala não temas e eu temo. Além de estar sofrendo com medo, ainda estou pecando. Você está pecando. Por quê? Porque você sabe por que medo é um pecado? Porque você você não está acreditando no que Deus diz que Ele é. Primeiro Ele diz que Ele é soberano. Então, se Ele é soberano, quem é que controla tudo o que acontece? Ele. Depois Ele diz que Ele é bom. Se Ele é bom, por que Ele não cuida de você? Ele não cuidaria de você? Por que você é diferente dos filhos dele? Lembrando, gente, que a Bíblia, a mensagem da Bíblia, ela é para quem crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que a Bíblia tem para o descrente? O que ela oferece? A salvação, a oportunidade de crer, né? E quem rejeita, qual é a mensagem que a Bíblia tem para o que rejeita? Condenação, inferno, né? Então, realmente, se a pessoa não crê, se ela nunca foi salva, ela não tem, eu não estou falando isso para pessoas não salvas. Eu vou já explicar essa situação de como é que a pessoa se chega para Deus. Mas tudo isso Deus está falando para a gente. Não tenham medo. Não tenham medo. Mas tudo isso é para Ele trabalhar na sua vida, no sofrimento. Não que Ele vai tirar a gente de todo o sofrimento, tá? Lembrei que você tinha me perguntado sobre o medo de si mesma, né? O medo de si mesmo, porque era o único tipo de medo que eu não tinha incluído nesse material, tá, gente? Esse material eu dei no retiro do Ministério Dorcas. E o medo de si mesmo, ele na verdade, ele é algo que Deus manda a gente ter. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E porque nós somos pecadores. A gente não pode andar à beira do precipício de coisas que nos fazem cair. Se você tem tentação por gastar muito dinheiro, você não pode passar a sua tarde no shopping. Não pode, à toa. Se você tem tentação por bebida, você não deveria nem sentar numa mesa onde tem alguém bebendo. Se você tem tentação por fofoca, você não deveria estar se aproximando de outras pessoas que fofocam. E assim por diante. Então, a gente não pode, a gente tem que ter medo da gente. Porque nós não somos confiáveis. Então, ter medo da gente está aqui junto com o cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. Você não pode andar perto das coisas que o teu coração perverso se atrai. Porque você não vai resistir, você vai cair. Né? Até os pensamentos. Principalmente os pensamentos. Nós vamos falar dos pensamentos já também. Então, quando foi que o medo entrou no mundo? O medo entrou no mundo em Gênesis. Gênesis 3:10, vamos olhar? Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em uma série de confusões. Aqui é o primeiro relato que a Bíblia nos dá sobre medo. Gênesis 3:10.
Ele respondeu, Adão, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que eles tinham acabado de fazer? Desobedecer. Então, o medo entrou quando o pecado entrou no mundo. Deus criou o homem para ter só o medo, que a gente já vai falar já já. Aí depois da queda, ele passou a ter que ter medo dele também, né? A gente tem que ter medo da gente. O que Deus pensa sobre os nossos medos? Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 43. Isaías 43, vou ler do 1 ao 7. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Essa mensagem ela está sendo dita para o povo de Israel, inicialmente, aqui, né? Isso não é essa questão, passarás pelo fogo e não te queimarás, tal. Não significa que você pode entrar na fogueira e você não vai se queimar. Não é isso. Deus não está falando para você isso aqui. Agora, o que ele continua dizendo é que todos os que ele criou para a sua glória, ele cuida igualmente. Então, Deus cuida dos seus filhos. Isso é um princípio que a gente vê ao longo de todas as escrituras. Ele cuida da gente, mesmo no sofrimento. Eu sei que muitas de vocês, ou talvez algumas de vocês, passaram por situações de sofrimento, de muito sofrimento mesmo. Mas Deus te guardou de alguma forma, senão você não estaria aqui. E às vezes Deus usou esse sofrimento da sua vida para que você o conhecesse. Às vezes foi por conta desse sofrimento que você foi salva. Então ele te livrou de algo muito pior, que seria a condenação eterna da sua alma, né? Isso é muito comum de acontecer. Então a gente precisa entender como é que funciona isso. Quando é que a gente pode ser considerada filho de Deus? Como eu falei para vocês, tudo isso que eu estou falando aqui sobre Deus cuidar, sobre medo, isso se aplica a quem é filho de Deus. E diferente do que o mundo acredita, é que eu tenho que coordenar aqui o que eu estou vendo aqui no meu computador e o que está aparecendo aí para vocês. Então, Diferente do que o mundo acredita, nós já nascemos condenados. Ninguém nasce filho de Deus. Nós já nascemos caminhando para o inferno. Se você não crê, você já está condenado. Vamos dar uma olhada em algumas passagens. Salmo 51, 5. Alguém sabe decora essa? Não, então vamos olhar. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A gente já nasce em pecado, tá? Isso não quer dizer, gente, que o relacionamento sexual é pecado, tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer que a gente nasce pecador.
Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, todos nós nascemos afastados de Deus. Aí vamos olhar João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, para a pessoa ir para o inferno, ela simplesmente precisa não fazer nada. Ela já está julgada. Porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E também o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então esse é o caminho natural de todo mundo que existe. Lembrando que isso não vem da minha boca, nem da minha cabeça, isso vem da Bíblia, tá? Importante dizer isso. Aí o que acontece? Ah, mas eu creio, né? Eu creio, eu até contei meu testemunho para vocês, né? Que o pastor fez o apelo, eu levantei a mão e fui lá na frente. Ah, eu creio em Jesus. Ótimo, eu creio que ele é o Filho de Deus. Será que isso basta? Eu vou explicar bem direitinho para não ficar um negócio. Não, mas a Bíblia diz que é só o crer. É só crer. Só que o crer, ele envolve você crer. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Como o ser humano já é separado de Deus, desde Adão e Eva, todos nós somos pecadores por nascença e nós não temos condição, por nós mesmos, de sair dessa condição. A gente não pode se salvar, não tem nada que a gente possa fazer. A nossa situação é miserável. Eu preciso, para que eu possa voltar a ter um relacionamento com Deus, do jeito que Ele criou o homem, eu preciso que alguém me leve de volta para Ele. E o único que pode fazer isso por mim é Cristo. Para que eu entenda quem é Cristo, eu preciso entender quem eu sou. Porque se eu acho que eu tenho algum mérito, e que Deus é um cara de sorte, porque Ele me encontrou. Deus é um cara de sorte, porque um dia eu entrei na igreja do pastor Nogueira, e teve um apelo e eu aceitei. E olha como Deus ganhou nisso daí, porque eu sou tão boazinha, eu sirvo tanto, eu sou tão legal, né? Se esse é o seu pensamento, você ainda não entendeu a mensagem. A verdade não é você não, é eu. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu não tenho condição de me achegar a Deus. Então Deus deu o Filho dele para pagar os meus pecados. A cruz pagou os meus pecados. Cristo pagou os meus pecados. Quando eu entendo isso, eu entendo como eu sou cruel e como Deus é bom. E aí, eu olho para o meu caminho, que era esse caminho aqui, ó, seguindo para o inferno direto, e eu não quero mais isso, eu me arrependo das coisas que eu faço. Eu me arrependo, aquele que roubava não roube mais, aquele que falava mentira não fale mais, né? Então, isso significa conversão. Você seguia em um caminho e você passa a seguir no caminho contrário. Isso é conversão. Conversão não é você ir lá na frente e falar, eu quero um Salvador. É você entender o que é isso. É você parar de viver para você mesmo e entender que você foi comprada e o preço foi muito caro. E aí você para de viver para você mesmo, para viver para aquele que te salvou. Então, o que essa passagem aqui em Tiago vai dizer? Você crê em Deus? Vamos olhar. Tiago 2. Tiago 2, 19 e 20.
crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? O que ele está mostrando aí? Se você um dia aceitou um apelo numa igreja e a sua vida não mudou absolutamente nada, examine se está na fé. Se você não tem mais amor pelas pessoas depois disso, se você não deixou uma vida de pecado que você tinha antes, se você não está crescendo, examine se você está na fé. Porque Jesus falou algo muito importante, Mateus 4,17. Sobre esse momento aqui, ó, que é o momento onde você vai fazer essa curva. Você vivia para você mesmo, acontece alguma coisa aqui, você reconhece a sua situação e você passa para o outro lado. Mateus 4,17, vamos olhar. Lembrando que essa apresentação de PowerPoint já está aqui na igreja, vai ficar com vocês, viu? Quem quiser copiar, pode copiar. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essas 3 passagens que eu coloquei aqui, Atos e Romanos também, Mateus, Atos e Romanos, vão falar a mesma coisa. Arrependei-vos. Arrependimento é mudança de mente. É exatamente essa curva aqui, ó. Você vivia para você mesmo, você caminhava para o inferno, até que você entende a sua situação, que você é miserável, você não tem como pular para o lado de lá sozinho. Você precisa de um Salvador, Cristo, e você recebe. A Bíblia não fala em aceita. Jesus não é um chiclete para você aceitar. Você recebe Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Não é que agora você vai ter um gênio da lâmpada que quando você pedir, ele vai te dar o que você quer. Nem o Papai Noel que se você se comporta bem, ele vai fazer o que você quer. Ele é o Criador de todas as coisas. Você entende quem você é e você entende que você precisa dele. E aí você se arrepende da sua vida de pecado e você passa para o lado de cá. E quando você está do lado de cá, ninguém pode tirar você. Ninguém. Porque Deus não se arrepende. A gente foi escolhido por Deus. E um dia, essa passagem aqui em Apocalipse, ela vai falar sobre a Nova Jerusalém. Vamos lá, que essa é importante para os medos. Apocalipse 21. Aqui, gente, é o lugar onde a gente vai morar um dia. Aonde deve estar o nosso coração. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É lá que nós vamos morar. É ali que vai, como eu falei ontem, é lá que vai começar a nossa vida, que não começou ainda, né? Então, quando isso acontece, quando a gente passa daqui para lá, não tem mais jeito, ninguém tira a gente de lá, ninguém. Nada que você faça vai te tirar dali, porque Deus não é controlado pelo que você faz. Você acreditaria num Deus que o caráter dele depende de como você age? Eu não acreditaria. Que Deus é esse? Que ele tem o mesmo poder e controle que eu tenho.
Eu quero acreditar num Deus que é muito mais poderoso do que eu. E é esse o Deus criador de todas as coisas. Você não vai fazer Deus mudar. É o contrário. Você não controla Deus. Ele que controla todas as coisas. E aqui essas passagens vão falar sobre frutos. O verdadeiro cristão dá frutos. Se você nasceu, você tem que crescer. O que que não cresce, gente? O que não tem vida. Concordam? Se não tem vida, não cresce. Esse apresentador aqui, isso aqui vai crescer? Eu comprei ele assim, ele vai mudar? Não, ele não vai mudar nada, porque isso aqui não tem vida. Agora, se você tem um filho, ele nasce, né? Se passar 2 anos, ele continua no seu colo, bebezinho, sem andar, sem falar. É normal? Não, porque tudo que nasce, cresce. Assim também é com a nossa fé. Então, nós precisamos de frutos. Vamos dar uma olhada nessas 3 passagens aqui. Vamos dar uma olhada em Gálatas. Fala do fruto do Espírito, Gálatas 5. Então, quando a gente é salvo, a gente passa das trevas para a luz, nós precisamos estar progressivamente crescendo nessas características do fruto do Espírito. Se nós estivermos andando no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, tudo isso tem que estar fazendo parte progressivamente da vida do cristão. Quando é que não está fazendo parte? Se realmente é um salvo e isso aqui não está aparecendo. Quando eu estou andando na carne. Quando eu não tenho comunhão com Deus através de leitura. Eu não oro, eu vivo faltando na igreja, eu venho para a igreja, mas eu fico dormindo, viajando, eu fico olhando como a luminária é bonita, como a roupa da menina que está cantando é legal. Eu estou andando na carne e eu não vou manifestar o fruto do Espírito. Para eu manifestar tudo isso, eu preciso ter comunhão com Deus, através da leitura e da palavra, mesmo eu tendo sido salva, né? Isso tudo é importante a gente entender para entender o contexto de medo. Se a gente está em comunhão com Deus, as coisas a gente luta da forma certa. Porque Romanos 8, 15 vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, né? Ou Paizinho. Deus nos dá o direito de nos referirmos a Ele como nosso Paizinho. Quem tem filho aqui sabe como é o cuidado, né, que você tem com o filho. É o mesmo cuidado que Deus tem com a gente. Agora, às vezes, vê se não é verdade, quem tem filho sabe muito bem. O que acontece se você leva o seu filho para tomar vacina? Ele gosta? Não. Ele vai chorar? Vai. Vai doer? Vai. Ele vai olhar para você como se você fosse a pior pessoa do mundo? Vai. Não vai? Agora, o que você está fazendo ali é uma amostra de amor ou de ódio? De amor. É a mesma coisa de Deus com a gente. Às vezes vai doer, às vezes você vai olhar para Deus e você não vai entender. Senhor, por que tanto sofrimento? O que eu fiz? O Senhor me abandonou? Só que o que ele está pensando é, você não entende, porque você não vê como eu vejo. Ele conhece o princípio e o fim. Ele te conhece desde que você foi formada no ventre da sua mãe. E ele conhece o seu último dia. Ele sabe o caminho todo, você não sabe. Então só ele sabe o que é melhor para você. Mesmo que às vezes doa, mesmo que às vezes você sofra, mesmo que às vezes você olhe para ele e fale, Senhor, cadê o Senhor? Eu não te vejo aqui. Ele nunca sai de onde ele está. Nunca. Tem algum lugar que Deus não está? Não. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo o que acontece, né? E no tempo devido, ele vai, inclusive, julgar.
Se você tem sofrido injustiça, se você tem sofrido perseguição, a gente falou, né, o pastor falou sobre a questão da perseguição. Deus vai julgar tudo isso. Um dia ele vai julgar. Deus ainda não começou o julgamento, mas ele vai julgar. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então nós somos como filhos amados. Isso é um grande privilégio. Vamos olhar, a gente já está em Gálatas. Vamos dar uma olhada aqui nesses versos em Efésios. A primeira parte do livro de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai falar de tudo que está à nossa disposição agora que somos filhos. Então, Efésios 1, 5 fala o seguinte, que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos escolheu. Ele que foi atrás da gente. A gente não tem capacidade de, por conta própria, ir atrás dele, não. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Então, se ele fez isso, ele cuida da gente também. Ainda no capítulo 1 de Efésios, vamos ler do 15 ao 20. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Não, peraí, estou no 2, desculpa. 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder que ressuscitou a Cristo habita hoje em dia, sabe aonde? Dentro da gente. O mesmo poder que Cristo, que tirou Cristo da morte, hoje habita dentro da gente. É isso que ele deixa à disposição da gente. Nós não precisamos mais viver escravas dos medos, porque nós temos tudo isso à nossa disposição. Tudo isso. A questão é, para onde você vai quando você tem medo? Você vai, eu preciso me distrair, vou ligar a televisão. Ou você vai ficar ali só alimentando aqueles pensamentos, né? Ou você vai ligar para alguém, eu estou com medo. Tá. Para onde você vai quando você está com medo? Porque Deus nos oferece a saída, né? Vamos pensar na seguinte coisa. Do que você tem medo? Vou fazer um teste. Do que você tem medo? Pode ser de olho fechado ou de olho aberto. Imagina aí essa coisa acontecendo. Rapidamente, não precisa ficar imaginando muito tempo, né? Provavelmente você já está aí na sua cabeça. O que você sente quando você pensa nisso que te dá medo? Angústia. O que mais? Não tem fé suficiente. O que mais? Insegurança. O que mais? Você sente que você tem alguém com você ou que você está sozinha? Que eu estou sozinha, né? Não posso fazer nada. Tá. Aí o que eu te pergunto, existe realmente alguma coisa acontecendo agora? Não. Você sentiu tudo isso que você estava falando que você estava sentindo? Sentiu, né? Mas o que te gerou medo? O pensamento, né? O pensamento. Você está aqui sentada, você está num lugar que é fechado, tem outras pessoas com você, não está acontecendo absolutamente nada. Simplesmente o que te deu a sensação de medo foram os seus pensamentos, né? Mas será que todo pensamento sobre coisas catastróficas nos causam medo? Se alguém te falasse que o mundo vai acabar amanhã, você teria medo? Parece que recentemente andaram falando de novo, né? Que o mundo ia acabar, não foi? Você ficou com medo?
Não. Né? Também não fiquei. Por que você não ficou com medo? Você não acreditou, né? É. Então, não é só o que você pensa que é catastrófico que você vai ter medo. É o que você acredita. Então, mais uma vez para mostrar para vocês que medo é uma questão de fé. Agora, de fé na coisa errada. Quando você fica com medo que a sua mente criou, você criou aquele pensamento e você acreditou naquele pensamento. Porque o simples fato de pensar o mundo vai acabar, quando vem de alguém que você não acredita, né? Estava vindo da televisão, estava vindo não sei da onde. Não, eu não acredito nessa fonte de informação. Então eu não tenho medo. Mas se aquilo ali vem na minha cabeça, mas eu tenho aquilo ali como uma fonte segura de informação, eu vou ter medo. Só temos medo do que acreditamos que pode acontecer. E só temos medo do que acreditamos que, se acontecer, vai ser ruim. A gente precisa aprender a se questionar. Quando você começar a ter um pensamento de medo, você precisa se questionar, né? Imagine aqui uma situação que é muito comum. Eu fui fazer uns exames. Aí cheguei lá com os exames para mostrar para a médica vê alguma coisa diferente no meu exame. Aí ela pede uma biópsia. Aí eu já começo a entrar em pânico, né? Por que eu tô com medo? Eu tô com medo de quê? O que seria uma coisa ruim? Eu tenho que me perguntar, né? Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de ter câncer. Larissa, não fala essa palavra. Porque essa palavra, né? Pare de besteira, você é crente. Deixa de bobagem. Tá com medo de ter câncer. O que vai acontecer se você tiver câncer? Eu vou sofrer. O que vai acontecer se você sofrer? Eu vou chorar. O que vai acontecer se você chorar? Nada, não vai acontecer nada. Né? Então, assim, a gente precisa começar a conversar com os nossos medos. Eu tenho medo do meu filho ficar doente. Tá, o que vai acontecer se seu filho ficar doente? Ele vai ficar doente, aí ele vai sofrer. E aí, se ele sofreu, o que vai acontecer? Eu vou sofrer também. Então o que você está com medo é de você sofrer. Né? A gente tem como evitar todo e qualquer sofrimento no mundo? Não. Você em alguns momentos da sua vida, você vai sofrer. Só que você acaba sofrendo muito mais em antecipação do que você pode sofrer. Sabia? 90% das nossas ansiedades são por coisas que nunca vão acontecer. Você se acaba de medo de algo que nunca vai acontecer. De véspera, morre de véspera, né? Igual o peru. Igual o peru, né? Então, a nossa guerra é na nossa cabeça, né? A questão nesses pensamentos todos é, aonde é que está Deus? Quando você começa... Quando você começa assim, meu Deus, e se eu ficar doente, se eu tiver câncer, e se meu filho ficar doente? Cadê Deus no pensamento? Se for determinado por Deus que você vai ter câncer, você vai ter. E Ele vai estar com você ao longo de todo o sofrimento. E o sofrimento em si pode ser bem menor do que esse medo do sofrimento. Porque quando você está com esse medo do sofrimento, você está duvidando da bondade de Deus. E quando você está passando pela dor, lembrando de Deus, sabendo que Deus está com você, dói muito menos. Muito menos. Quem teve já grandes experiências de sofrimento com Deus, pode dizer isso. Do valor do sofrimento. Quanto que você pode sofrer, ao mesmo tempo sendo consolada por Deus, né? Deixa eu passar aqui. E aí, como é que a gente pode relacionar as passagens como Isaías, Romanos 8, 28... Vamos olhar, Romanos 8, 28 e 29. Vocês conhecem essa palavra? Essa passagem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o 28. O 29 é segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito? Que a gente se pareça mais com Cristo.
Então, tudo que Deus permite que aconteça na sua vida tem o propósito de te moldar ao caráter de Cristo. Independente de ser um resfriado ou uma doença terminal, tudo que Deus permite que aconteça na sua vida é porque Ele quer que você seja mais parecida com Cristo. Ele quer trabalhar na sua vida para que você possa refletir a glória dEle. Por que Deus nos criou? Para o louvor da sua glória. Então a gente está nesse mundo aqui para trazer glória a Deus. E a gente esquece disso. A gente vive nesse mundo para buscar alegrias momentâneas e temporárias. Que não são alegrias verdadeiras. A gente vive nesse mundo bebendo das cisternas furadas, enquanto Deus quer dar a fonte de água viva. E a gente bebe da cisterna furada. E acha que é a cisterna furada e ainda reclama quando não acha alegria na cisterna furada. Porque não vai achar. Deus criou você para beber a fonte de água viva. Para encontrar alegria, dar glória ao nome dEle. Essa é a única alegria, gente. De verdade, a alegria que vem da alma. E isso independe de circunstância. Você pode estar passando por uma luta imensa. Se você está se alimentando de fonte de água viva, que é Cristo, você tem como estar enfrentando aquela luta, sabendo que você um dia vai habitar com Ele, aquilo ali um dia vai acabar, você já passou das trevas para a luz, Ele te ama, Ele cuida de você. Tudo isso muda completamente a maneira que você passa por essas situações, né? Aqui eu vou passar para frente que eu já falei para vocês. Então, não temas. É isso que Deus fala para a gente. Não temas. Não tema por sua saúde, por roupa, por alimento, o dia de amanhã, o que pode ou não pode acontecer, por sua vida. Né? Deus não permitiu que você vá experimentar os prazeres desse mundo. Às vezes a gente teme porque o que a gente quer não é lícito. Né? Eu quero ter o corpo lindo daquela atriz, eu quero ser rica. Para quê? Para trazer glória para quem? Para Deus? Né? Uma coisa que as mulheres lutam tanto na nossa cultura, né? Eu falo nossa cultura porque a gente tem país no mundo que as mulheres estão passando fome. E o que tiver na mesa elas vão agradecer. Agora aqui não. Aqui isso não que engorda. Isso não. Porque eu estou num projeto agora de Páscoa 2017, para ficar sarada para Páscoa. Para quê? Para trazer glória para quem? Lógico, a gente tem que cuidar do nosso corpo como um templo do Espírito. Isso envolve você ter autocontrole, né? Você escolher, fazer boas escolhas de alimento. Agora, não ficar cheio de frescura, não como isso, não como aquilo, não sei porque eu vou engordar, porque não sei o quê. Menos, né? Cuidado, a gente está vivendo para a glória de quem? Então, todas essas passagens, Mateus, Lucas e Filipenses, vão falar, não andeis ansiosos, não se preocupem, né? No que pensar, aquela passagem de Filipenses que eu falei para vocês, a passagem Rivotril. Vamos voltar só nela, Filipenses 4. Passagem Rivotril ou frontal, tá? Depende aí do que você prefere tomar. O efeito é o mesmo. Filipenses 4. Essa passagem, você deve, se você luta muito contra medo, ansiedade e essas coisas, escreve essa passagem, deixa em vários locais visíveis, né, para você. E quando você estiver lutando com algum medo, recorra a essa passagem e faça um checklist. Olha o que a passagem vai falar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, não existe nenhum motivo pelo qual Deus quer que você esteja ansiosa. Em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou ansiosa? Orar. Então, eu estou aqui. Ai, meu Deus, será que o resultado do exame vai ser que eu estou morrendo? Será? Você vai morrer assim, do coração, antes do resultado chegar. Ai, meu Deus, será que o meu filho, que aconteceu alguma coisa com o meu filho? O que você vai fazer? Vai parar e vai orar.
Porque você fica só preso naquele pensamento, né? Então você vai parar e orar. Só que a oração com ações de graça, que é a continuação do versículo 6. Pela oração e pela súplica com ações de graças. O que significa isso? É reconhecendo que você não merece nada e qualquer coisa que Deus já te deu nesse mundo, nessa vida, foi pela graça dele. E da mesma forma como ele te deu no passado por graça, qualquer coisa que você peça hoje em dia vai ser por graça. Senhor, eu não mereço nem ter uma família, mas o Senhor me deu e eu sou muito grata por isso. E eu te peço, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha saúde. E se a sua vontade for que o meu filho fique doente ou que eu fique doente, me dê força para lembrar que o Senhor está comigo. É uma oração não de quem está determinando ou mandando em Deus, mas quem reconhece que é dependente dele, né? Mas não para aí, essa é Rivotril de verdade, o frontal, e enfim. O que vai acontecer se eu fizer isso? No versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui eu já tenho uma promessa, que se eu estou ansiosa, eu recorro a Deus em oração com ações de graça, eu vou experimentar a paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque pode ser uma paz que eu vou experimentar dentro do sofrimento. Existe isso, né? Existe isso. Mas não para por aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o quê? O vosso pensamento. Então primeira coisa, você foi lá, orou. Aí continua preocupado, com medo. Aí você vai fazer um checklist. Isso aqui que eu estou pensando, é verdadeiro? Se não aconteceu, se está só no meu pensamento, é verdadeiro? Não. É respeitável eu ficar pensando em algo que é mentira? Não. É puro? Não. Então eu vou fazendo checklist. Não é, não é, não é. Então não é isso que vai preocupar o meu pensamento. Porque Deus está mandando ocupar com outras coisas. Então eu vou trabalhar o meu pensamento. Como? Eu posso escolher meditar em algum trecho das Escrituras, inclusive nesse trecho mesmo. Eu posso memorizar algum versículo que quando eu precisar eu posso repetir para mim, né? Existem vários na luta contra o medo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, né? Jó 42:2, que é: bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Salmo 139, que fala que Deus tem todos os nossos dias escritos. Então tudo isso, gente, é puro, verdadeiro, respeitável, de boa fé. E aí é isso que tem que ocupar o nosso pensamento, porque vem outra promessa aqui, no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então aqui Paulo está falando aos filipenses, tudo que vocês me viram fazer, e que a gente tem acesso a muitas dessas coisas que Paulo deixou escrito para a gente, vivam assim, pratiquem isso, porque o Deus da paz vai estar com vocês, vai guardar o coração de vocês. Então nós precisamos agir, a gente não tem que ficar só se lamentando, né? Então o que eu faço se eu percebo... Ai, gente, as passagens nem estavam aqui, eu não tinha visto, enfim. Mas o que eu faço se eu percebo que eu estou pecando por ter medo? Se eu vivo pecando por ter medo? Então, a gente precisa fazer duas coisas. Olhar dois trechos aqui. Provérbios 28:13. Alguém vai ler Provérbios 28:13 e a outra pessoa vai ler 1 João 1:9. Eu estou encobrindo, né? Se eu vivo com medo e nunca pedi perdão a Deus por isso,
eu nunca vou sair de onde eu estou. Se eu confessar e deixar, ele vai começar a me ajudar a mudar isso aí. E 1 João? Exatamente. Então, se eu confesso e deixo, Deus é fiel, ele vai me perdoar e vai me purificar, né? Estou só vendo aqui, porque essa apresentação é bem comprida. Tem coisas que eu já falei para vocês. Deixa eu passar isso aqui. Então, ocupar nosso pensamento com o futuro, com preocupação, projetando cenários trágicos, não faz com que a situação mude em nada. O que Deus determinar que vai acontecer, vai acontecer. Então, ocupe os seus pensamentos nas promessas de Deus. Lembre, nossa pátria não é essa. Onde está o nosso tesouro, estão nossa mente e os nossos sentimentos. Se nosso foco for em servir a Deus e aos outros, em vez de poupar o que valorizamos nesse mundo, teremos menos medo. Pensar em coisas que nos dão medo não tem proveito algum. Orar, sim, pode nos trazer a paz que só vem de Deus. Então, essas são algumas coisas práticas que nós precisamos fazer, tá? Aqui eu falo do Salmo 139, eu vou passar esse para casa, tá? Para vocês meditarem no Salmo 139 e observarem como o salmista fala que Deus conhece ele desde que ele foi formado. Então ele vai falar várias vezes a maneira que você me conhece, que o Senhor me conhece, a maneira que o Senhor está em todos os lugares. Observe isso, gente. Isso se aplica não só ao salmista, isso se aplica a gente também. E como todos os nossos dias estão escritos, antes mesmo de que cada um deles existisse. Esse salmo me ajudou muito, 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 me ajuda até hoje na luta contra o medo, tá? E aí, o nosso campo de batalha, a mente. Imaginação, uma fábrica de medo ou uma fábrica de confiança. A nossa mente é uma fábrica naturalmente de quê? De medo, né? Por quê? Porque tudo que entra na nossa mente, a informação entra na nossa mente através dos 5 sentidos. Então, eu posso escutar alguma coisa, ficou na minha mente. Eu posso ver alguma coisa, ficou na minha mente. Eu posso tocar em alguma coisa, ficou na minha mente. Eu posso sentir o cheiro de alguma coisa, ficou na minha mente. Eu posso sentir o sabor de alguma coisa, ficou na minha mente. Então, essas informações ficam na nossa mente. E nós temos estímulos ao nosso redor. Então, tem a televisão, que vai falar um monte de desgraça. Tem as suas experiências. Você pode ter sido assaltada, você pode ter sido violentada, você pode ter sido maltratada, perseguida. Então, você passou por experiências que te fizeram sofrer, ficaram na sua mente, né? Então, isso pode, além de o sofrimento do momento, isso pode durar muito tempo na sua vida. Enfim, tudo isso são coisas que entram na nossa mente. Só que nós precisamos lutar contra essas coisas. Então, não é porque aquilo entrou na minha mente que eu sou uma vítima e eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que fazer. Tem que ser ativo. Eu tenho que observar. Se isso está na minha mente agora, eu preciso lutar. Como é que eu luto? Qual é a receita aqui que eu já dei? Orando, primeira coisa. Que mais? Meditando na palavra, nas coisas certas, né? A receita é ali, Filipenses 4, de 6 a 9. Então, é orar com ações de graças e fazer o checklist do meu pensamento. Esse pensamento é verdadeiro? É puro? É de boa fama? Não, se não é, eu vou meditar em quê? No que a palavra diz. A palavra deve ser autoridade na nossa vida, não os nossos pensamentos. Às vezes a gente vive escravo do nosso pensamento. Ah, meu Deus, eu cometi um pecado, eu já pedi perdão, mas eu não sinto que Deus me perdoou. Quando eu falo que eu não sinto que Deus me perdoou, o que eu estou fazendo? Quem está sendo a fonte de autoridade na minha vida? O meu sentimento, meu coração. O que a Bíblia fala sobre o meu coração? É enganoso. Então eu tenho que acreditar no que eu estou sentindo ou eu tenho que acreditar no que a Bíblia fala? No que a Bíblia fala. Não acredite no seu sentimento. Quer ver como seu sentimento é um negócio maluco?
até falei para a Sara ontem. Quando você está com febre, o que você sente? Frio, né? Como é que está seu corpo, na verdade? Quente, pelando, fervendo. Dá para confiar no sentimento? Não dá para confiar no sentimento, né? A gente não pode confiar no sentimento. Por quê? Porque o nosso coração, desde Adão e Eva, não é mais do jeito que Deus desenhou para ser. Adão e Eva experimentaram um coração puro do jeito que Deus criou. Entrou o pecado, entrou para todas nós. Então, a autoridade na nossa vida não é o nosso sentimento. É a palavra de Deus, tá? Aqui os coisas que podem ocupar a nossa mente, né? O tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos meditar nessas coisas, né? Então, a Bíblia ela vai falar de alguns tipos de medo, tá? Tipos de medo. O primeiro são os medos em geral, como nós estamos falando até agora. Medo, preocupação, ansiedade. Mas ela vai falar de um outro medo também, que é esse medo aqui. O medo de Pedro. Que medo que Pedro teve? Medo de quem? Que ele fez ele negar Jesus 3 vezes? Medo das pessoas. Quantas pessoas aqui ficariam apavoradas se eu chamasse aqui na frente agora para falar alguma coisa? Eu não vou fazer isso, tá? Não precisa já começar a sentir taquicardia, nem começar a olhar onde tem a saída mais próxima antes que ela me veja, né? Medo dos homens, né? Medo dos homens. Esse medo é condenado nas Escrituras e nós sofremos com esse medo. Mateus 10:28 fala: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Isaías 51:12-13. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva, para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente, apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Quantas coisas, gente, a gente não deixa de fazer por conta do medo dos homens. A gente deixa de testemunhar às vezes. A gente deixa de se manifestar como cristão. Às vezes no seu trabalho, as pessoas estão fazendo coisas que desagradam a Deus, aí você entra no meio porque você tem vergonha de dizer que você é crente. Você tem vergonha de defender a sua fé, de se posicionar. Isso é temor dos homens. E é pecaminoso da mesma forma que os outros medos que a gente falou até agora são, né? Como é que a gente vence esse tipo de medo, temor do homem? Que eu falei no primeiro slide. O que é que vence o medo? É a coragem? É o quê? É o amor. Quer ver como é o amor? Imagine aí. Imagina você passa na frente de uma casa, a porta está aberta e as pessoas estão ali comendo uma pizza. Você entraria na casa e pediria um pedaço de pizza ou conversaria com aquelas pessoas? Não, né? Até seria meio louco fazer isso, né? Agora me fala uma coisa, essas pessoas estão lá, mesma situação, você está vendo, elas estão ali comendo a pizza delas, tal, e você passa na frente e você vê que o telhado da casa está pegando fogo, elas não estão vendo. Você entraria lá para falar com elas? O amor foi maior do que o seu medo, né? Da mesma forma, imagina que você morre de medo de aranha. Aí o seu filho está brincando num quartinho e tem uma aranha gigante na porta e ele não viu. Você entraria nesse quartinho? Entraria, porque o amor é maior que o medo. Então o que vence o medo é o amor. Quando a gente tem amor, a gente vai superar o medo. Quando a gente sabe e percebe o amor de Deus na nossa vida, a gente supera o medo, porque a gente sabe que Ele ama e Ele cuida. Então, a receita para vencer o medo, mais uma vez eu vou falar, não é a coragem, é amor.
No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, amando, falei já esses exemplos, é o que a gente precisa fazer. O verdadeiro cristão, ele vai ser sempre conhecido pelo amor. Nós deveríamos ser conhecidas pelo amor umas pelas outras e também pelo mundo. Qual foi a maior prova de amor que Deus deu para a gente? João 3,16. Enquanto a gente era o quê? Pecador. Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas do mundo, sabe como? Com julgamento. Ontem eu falei, a gente se assustar que as pessoas do mundo fazem o que elas fazem. Sim, elas estão no mundo. Agora, como é que você vai agir? Como é que Cristo olhou para você quando você estava no pecado? Falou, ai credo, Deus me livre, olha aí essa aí, o jeito que se veste. Olha aí o comportamento dela. Foi assim que Cristo se relacionou com você? E por que é assim que você se relaciona com os descrentes? Deus não te chamou para você julgar o mundo. Esse não é o seu papel. Ele chamou para você resplandecer a glória dele. E você deve fazer isso amando as pessoas. E não julgando as pessoas. Por que as pessoas têm tanto ódio de crente? Porque o crente é aquele chato que não faz nada, né? Não ajuda em nada, só critica, acha que só ele vai para o céu. Foi assim que Jesus andou aqui e falou com os pecadores? Não foi assim. Não foi assim. A gente está agindo da maneira errada, né? Então, o nosso foco de vida deve ser aqui, Mateus 28, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o de mais importante Deus mandou a gente fazer, né? Eu acho que eu vou passar um pouquinho para frente, que eu vou... Aqui eu vou falar o que é amar, né? Que a gente precisa entender. Que amar, gente, é prático. 1 Coríntios 13 nos dá a definição do amor. O amor é ser paciente, ser bondoso, não ter inveja, não ter vanglória, não se orgulhar, não se achar melhor que os outros, não maltratar, não procurar os seus interesses, mas procurar o interesse dos outros. Não sentir ira, não viver amargurado, com rancor, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade, né? Sofrer em prol de deixar o outro fazer a vontade dele. Isso foi o que Cristo fez com a gente. Ele sofreu no nosso lugar, dando exemplo, né? Pensando o melhor das pessoas. O amor tudo espera, tudo suporta, o amor nunca acaba. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O medo, ele é irmão do egoísmo. Ó, o medo aqui. Tudo é eu, meu, olha aqui o meu umbigo, né? Quando eu tenho medo, eu estou ali vivendo no umbigo. E olha que triste que é viver o umbigo. O próprio umbigo é um lugar escuro e frio. Localiza-se entre o egoísmo e a solidão. Tudo é meu, tudo é para mim. Eu quero proteger as coisas que eu amo. Então, quem é muito medroso, gente, tem a tendência de ser muito centrado em si mesmo. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente seja centrado nas outras pessoas. A gente sofre de ansiedade, de medo, de depressão, porque a gente vive nesse lugar escuro chamado nosso próprio umbigo. Esse é o nosso grande problema. A gente não quer sair daí. Quando a gente começa a olhar o problema dos outros, buscar ajudar e servir os outros, a gente começa a sair dessa escuridão aí, que é o nosso umbigo. Olha aí essa. Paulito, me cansei disso. Disso o quê? Você só pensa em si mesmo. Calma, vamos conversar e te garanto pensar mais em nós. Nós, eu quero que você pense mais em mim. Né? E essa é muitas vezes a maneira que a gente se relaciona com as pessoas em geral. O amor é contrário do medo e do egoísmo.
Amar é igual a estar mais preocupado com o que eu posso dar às pessoas do que o que eu posso conseguir através delas. Não tem gente assim, que ela está sempre te pedindo alguma coisa? Sempre. Sempre te pedindo alguma coisa. O nosso foco não é o que a gente pode conseguir com as pessoas, é o que a gente pode dar. Isso é amar, é o contrário do egoísmo. O medo é estar mais preocupado com o que eu posso perder do que o que eu posso dar. E o egoísmo é estar mais preocupado com o que eu posso ganhar do que com o que eu posso dar. O amor é o contrário dessas duas coisas. Olha lá, a pessoa medrosa e a pessoa amorosa, a diferença. Pessoa medrosa. O que será que estão pensando de mim? Está focada em quem? Nela, vivendo no umbigo. Pessoa amorosa. O que eu poderia fazer de bom para eles? Se você pensar assim, o que eu posso fazer de bom para aquelas pessoas, você não vai ter medo das pessoas. Você vai estar atrás de servi-las. A pessoa medrosa. É melhor eu não me aproximar demais ou me abrir demais com eles. A pessoa amorosa. Eu poderia me aproximar e testemunhar o que Deus tem feito. Focando no outro, não em mim. Pessoa medrosa. Se eles se aproximarem demais, vão conhecer meus defeitos. Ai, meu Deus. Aí você não, né, existe alguém que não tem defeito. Pessoa amorosa. Não importa o que pensem de mim, mas sim se vão ministrar a eles. Se eu posso ajudá-los, servi-los. Pessoa medrosa. Não devo deixar ninguém saber sobre os meus problemas e pecados. A pessoa amorosa. Talvez ele tenha algum problema que eu possa ajudar a resolver. Focar no outro, não em mim. Pessoa medrosa. Eu vou pagar mico se eu fizer isso. Pessoa amorosa. Se eu pagar mico, paguei. Eu estou mais interessada em ajudar do que em receber louvor dos homens. A gente é muito preocupado com isso, né? Louvor dos homens. Existe um medo também, gente, que esse é um medo que é um mandamento. Que medo é esse? Temor de Deus, né? Então, esse é um medo que Deus manda a gente ter. Salmo 34, 9 fala: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E esse medo, ele nos traz uma série de benefícios. Estamos caminhando para o final, tá? Então, é um medo que nos faz sábios. Provérbios 1,7 vai falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É um medo que nos livra do mal. Provérbios 3,7 fala: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. É um medo que nos ensina a humildade. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. É um medo que nos traz bênçãos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 4. O medo que nos livra. Salmo 34, 7 e 8. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O medo que podemos aprender. Provérbios 2, 5 e 6. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então esses todos são medos que, esse medo é um tipo de medo só, que nos traz vários benefícios. E a verdade é essa daqui, eu passei esse exercício